Bora lá, vamos direto ao ponto. O título já diz tudo, né? Existe um motivo bem específico pelo qual a esmagadora maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa. E a resposta, olha, talvez se surpreenda, porque ela vai na contramão de tudo que falam por aí. Sabe aquela sensação de que você estuda, corre atrás, vê vídeo, faz curso e mesmo assim chega no fim do mês e o resultado tá lá, no vermelho? Se essa história parece familiar, o que a gente vai conversar hoje é essencial. Pois é, e é aqui que a gente já começa quebrando uma crença gigante. Todo mundo acha que é só estudar mais, aprender mais uma técnica, mas a verdade é que o problema, na real, está em outro lugar. Um lugar bem mais fundo que quase ninguém olha. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa desmontar essa ideia, esse tal mito do estudo, sabe? Existe uma historinha muito conveniente no mercado de que quem perde dinheiro é porque não estudou bastante. Mas na prática, a realidade é bem diferente. Pensa bem, nunca na história foi tão fácil ter acesso à informação, né? Tem curso, vídeo, live, livro, uma avalanche de conteúdo, muito dele de graça. E ainda assim, aquela estatística dos 90% que perdem dinheiro, ela não muda. Isso não faz sentido, né? É um paradoxo enorme. E aí fica a pergunta no ar, né? Se conhecimento técnico fosse a única coisa que importasse, a gente veria muito mais gente se dando bem. A resposta, como a gente vai ver, não está no gráfico nem no livro. Está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Beleza, então vamos para o ponto principal. Onde é que está a briga de verdade no mercado financeiro? Não é na tela do computador. É na nossa mente. O problema é muito menos sobre qual indicador usar e muito mais sobre como a gente se comporta quando a coisa aperta. Olha, que fique bem claro uma coisa. O conhecimento técnico, os cursos, eles são importantes, claro, são tipo um escudo, mas eles não te protegem de tudo. O mercado não vai te punir porque você não sabe a última teoria da moda. Ele castiga outro tipo de erro. E aqui que mora o perigo de verdade, o vilão da história. A maioria das pessoas até sabe o que tem que fazer. O plano tá lá, bonitinho, mas na hora do vamos ver, quando o dinheiro de verdade está em jogo, simplesmente não consegue executar. O cérebro é sequestrado pela emoção. E a gente está falando de quê? Dessas emoções aqui, ó. O medo, que faz vender tudo na hora errada, lá no fundo. A ganância e a ansiedade, que fazem comprar no topo com medo de ficar de fora da festa. A impulsividade, que joga qualquer planejamento pela janela. E o ego, que não deixa a gente admitir que errou e estopar uma operação. O que a gente tem aqui é um conflito, sabe? Uma briga interna. De um lado, o nosso cérebro, que foi programado por milhares de anos para sobreviver. Ou seja, buscar prazer agora e fugir da dor a qualquer custo. Do outro lado, a bolsa, que exige exatamente o contrário. Paciência, pensamento de longo prazo e, principalmente, frieza para aceitar uma perda. É a nossa biologia contra a lógica do mercado. E essa briga interna acaba criando aquele ciclo que, nossa, todo mundo conhece. O preço dispara, o cérebro entra em pânico, grita compra, você vai ficar de fora e a pessoa compra lá no topo. Aí o preço começa a cair e o cérebro grita de novo, vende, sai agora, vai perder tudo. E a pessoa vende no fundo, em pânico. É o famoso comprar caro e vender barato. Então, o ponto mais importante é esse aqui, ó. Passar por esse ciclo não é sinal de burrice de jeito nenhum. É um sinal de que a nossa programação de fábrica, a nossa biologia de sobrevivência tomou o controle. Entender isso já é o primeiro grande passo para virar o jogo. Tá, então a gente já entendeu que o problema está na nossa mente. Mas como é que ela engana a gente na prática? Existem algumas armadilhas mentais que são super comuns e quase todo mundo cai nelas. A primeira armadilha, por incrível que pareça, está justamente naquilo que parecia ser a solução, o estudo. Parece doido, né? Mas consumir informação demais, sem critério, sem um filtro, pode ser um veneno. Imagina a cena. A pessoa segue 10 analistas, lê 5 relatórios, cada um fala uma coisa diferente. O que acontece? Paralisia. Fica com tanto medo de tomar a decisão errada que não faz nada. Ou, pior ainda, fica pulando de galho em galho, troca de estratégia toda semana e nunca dá tempo para nada funcionar. Agora, a segunda armadilha, essa é mais discreta e por isso mesmo mais perigosa. O excesso de estudo pode inflar o ego. A pessoa começa a achar que sabe prever o mercado, que tem o controle da situação. E essa ilusão é perigosíssima. E o perigo disso é gigantesco, porque quem acha que sabe para onde o mercado vai, começa a ignorar o risco,
começa a operar mais pesado, a se arriscar mais, e aí, uma hora, o mercado vem e dá aquela lição de humildade, que geralmente custa bem caro. Uma única decisão errada pode levar tudo embora. E olha só como uma coisa leva a outra. Essas duas armadilhas abrem a porta para a terceira, que é, sinceramente, a mais importante de todas: a falta de uma boa gestão de risco. É aqui que o jogo é ganho ou perdido de verdade. O grande segredo aqui é que a maioria não quebra porque erra. Todo mundo erra. A pessoa quebra porque o erro dela é grande demais. Ela não aceita aquela perda pequena, controlada. Fica torcendo, rezando para o preço voltar e o que era um pequeno arranhão vira um desastre financeiro. Quem sobrevive nesse jogo é mestre em controlar danos. Ok, a gente já falou bastante dos problemas, das armadilhas, mas e a solução? O que é que aquela minoria, os 10% que ganham dinheiro de forma consistente, fazem de diferente? Como é que eles pensam? Se a gente olhar de perto, vai ver que os hábitos de quem vence são praticamente o contrário do que o iniciante ansioso faz, sabe? Eles operam muito menos, escolhem as operações a dedo, eles aceitam as perdas como parte do jogo, um custo operacional, eles repetem um processo simples dia após dia, eles não tentam ser heróis acertando o topo ou o fundo e, claro, controlam o emocional e pensam lá na frente. Essa é a virada de chave, entende? O objetivo principal não é ficar rico na semana que vem. O objetivo número 1 é estar vivo no mercado amanhã para poder operar de novo. A prioridade é a sobrevivência. Proteger o capital é mais importante do que multiplicar o capital. Então, no fim das contas, a mensagem aqui é para a gente olhar para dentro. Se o resultado não está vindo, a solução provavelmente não é mais um curso ou um novo indicador mágico. O pulo do gato para ir para o próximo nível não está lá fora. Está aqui dentro. É um trabalho de disciplina, de humildade e, acima de tudo, de controle emocional. E para fechar, tem uma frase que para mim resume tudo isso de forma perfeita. O mercado financeiro é, no fundo, um grande jogo de transferência de dinheiro. E esse dinheiro sempre flui de quem é controlado pelas emoções para quem aprendeu a controlar a si mesmo. A pergunta que fica é: de que lado dessa balança cada um de nós quer estar?